O que tu faria se eu te dissesse que o chocolate que tu come pode estar atrelado a 1,5 milhão de crianças presas em trabalho escravo? Pois é, tem uma pessoa que levou esse dado muito a sério e tem buscado revolucionar a cadeia global do cacau. Hoje eu vou te contar a história do Tony Chocolonely e como eles transformaram um doce tão comum como o chocolate em uma declaração de guerra contra todo o sistema de exploração. E sim, se tu tá me assistindo em vídeo, tu pode perceber que eu comprei as barras de chocolate para provar e pode ter certeza que apesar das embalagens serem mega chamativas e eles terem um marketing muito bom, a história dessa marca, ela é um verdadeiro ato político. E hoje a gente vai analisar o que está por trás desse posicionamento da marca. Como que a marca conseguiu se destacar num mercado que já é dominado por gigantes e ainda assim criou um valor agregado gigantesco para esse produto, abrindo o jogo que as outras preferem esconder. Quero fazer junto contigo uma análise desse negócio. Vamos nessa? Eu sou a Rafa Gomes e esse é o Cafezinho, um mini episódio do Entre Linhas, um podcast que te treina para ter um pensamento mais estratégico e enxergar além do óbvio. Para entender por que a Tonies virou uma marca tão diferente que chama tanta atenção do consumidor e para fazer a análise desse negócio, primeiro a gente precisa olhar para os dados. Então a gente vai olhar para os dados da cadeia global do cacau. Então olha só, cerca de 70% do cacau consumido no mundo vem da África, mais especificamente de dois países, Gana e Costa do Marfim. E quem planta esse cacau não são grandes empresas, são pequenos agricultores, cerca de 2,5 milhões de agricultores que vivem com cerca de US$ 1,50 por dia. Tem noção disso? E o pior, trazendo um dado que eu trouxe quando eu abri o podcast, cerca de 1,5 milhão de crianças trabalham nessas plantações. Isso significa que se elas estão nas plantações, elas não estão nas escolas, elas carregam sacos de cacau com peso muito superior do que elas poderiam aguentar, elas têm contato direto com pesticidas afetando a saúde delas e trabalham manuseando ferramentas extremamente afiadas como facões que também não são para crianças. O que isso implica? Essas crianças não estão recebendo educação, mas pior do que isso, não é uma alternativa, é uma questão de sobrevivência. E aí tu deve estar te perguntando, tá, Rafa, mas por que isso acontece? Então imagina o seguinte: de um lado, em um extremo, estão os produtores, as famílias agricultoras que produzem esse cacau. No meio estão as indústrias, as multinacionais, as empresas que compram esse cacau para produzir chocolate e afins. E do outro lado estamos nós, os consumidores. E a gente faz o quê? Vai até o supermercado quase todos os dias porque chocolatras que somos, amamos chocolates e precisamos dessa barra de chocolate, de um pedacinho de chocolate que seja, para alegrar o nosso dia. E a gente compra feliz da vida. O que a gente não tem ideia é de tudo o que acontece com este chocolate até ele chegar na nossa mesa. Agora tu deve estar te perguntando, ok, mas na prática, como esses números ou por que esses números são tão importantes? E aqui a gente precisa dar um passo além, porque o dado sozinho, ele é só uma informação. O dado, ele só vira um insight, ele se torna importante quando a gente interpreta ele. Então, a pergunta central aqui é o que isso significa como negócio? Primeiro, existe um risco sistêmico gigante. Imagina, eu te disse que a maior parte do cacau, 70% do cacau da cadeia global, vem de dois países. O que aconteceria se tivesse uma crise econômica, política ou ambiental? Isso poderia afetar o mundo inteiro. Segundo, significa que o cacau só parece barato. O preço baixo aqui, ele é completamente ilusório, porque eu te contei que boa parte das pessoas que trabalham nessas plantações de cacau são exploradas. Então, o custo aqui, ele é invisível e ele é amargo para uma boa parte da realidade. Quem está pagando essa conta é quem está na base da cadeia de produção, quem é explorado e quem tem um trabalho forçado, é uma questão de sobrevivência para eles.
Terceiro, significa que esse sistema ele só se mantém porque tem multinacionais, tem empresas gigantes que dominam isso tudo. Elas ditam as regras, o preço, a margem, elas controlam completamente a narrativa. Por isso que esse sistema segue ganhando força do jeito que ele é. O problema aqui é o preço justo que elas não pagam. E aqui entra uma leitura estratégica, porque a pessoa que tiver ousadia e coragem de enfrentar esses gigantes, e os gigantes que eu me refiro não só uma multinacional, né, como um sistema como um todo, e também encarar esse problema que é uma realidade que tá todo mundo fingindo que não vê, pode sim transformar isso num puta diferencial competitivo. Desculpa o francês, gente, mas é que a história dessa marca ela é tão foda que eu quero que tu enxergue o que está por trás desse modelo de negócios, não só a barra de chocolate. E aí, transformando isso em diferencial competitivo, tu pode ter capacidade, força para mudar a realidade de muita gente. E por fim, obviamente, tem o papel do consumidor. Nós compramos chocolate e outros produtos, né? Sem questionar o que está por trás. A gente compra sem pensar. E aí, fazendo um adendo, eu coloquei 3 histórias para vocês votarem no Instagram, e a preferida eu contaria a história aqui no episódio, vocês escolheram a Tonis. Eu estava dando spoiler para uma amiga de como eu ia trazer essa história, como ia ser a análise do negócio, e ela me fez o seguinte questionamento: "Tá, Rafa, muito legal o propósito, adorei a proposta da marca, mas o que que eu faço? O que que eu, enquanto pessoa, né, uma pessoa, um indivíduo, faço? Eu vou ter que parar de comprar as outras marcas? Eu tenho que parar de comprar chocolate? Eu tenho que levantar uma bandeirinha de paz?" E aqui essa dúvida ela é muito legítima e eu entendo a indignação, né, do tipo, que força eu sozinho tenho? Que diferença vai fazer eu comprar uma barra de chocolate ou não? E aí, gente, esse pensamento é completamente individualista. Ele não tá pensando no coletivo. Eu queria muito que tu te provocasse a pensar o que aconteceria se 1 milhão, 2 milhões de pessoas comprassem essa barra de chocolate. Tu tem certeza que uma realidade não poderia ser transformada a partir da força do coletivo? Nenhum movimento começou gigante, ele começa pequeno, mas ele movimenta inúmeras peças. É como se fosse aqui uma fileira de dominó. Quando tu peteleca um dominó, ele derruba, ele tem a capacidade de derrubar a fileira inteira. Isso é um movimento. Não pensa como tu sozinho vai transformar o mundo. De fato, não. Mas quando a gente olha para o coletivo, para a força que a gente tem enquanto sociedade, isso sim é potência, isso sim é muito forte. E isso não é um discurso vazio de paz mundial, muito pelo contrário, isso é um discurso de quem é protagonista. E eu vou te mostrar isso agora, porque aqui entra a verdadeira história dessa marca, que começou com uma única pessoa, chamada Toen. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele em holandês, porque a marca foi criada na Holanda, ele é holandês, mas como a gente já tem no chocolate na barra estampado Tonis, eu entendo que Toen em holandês já é interpretado como Tonis em inglês. O Tony descobriu este elefante que estava na sala. E vocês já sabem, né? Quando eu me refiro a elefante, o elefante na sala é esse problema gigantesco que ele está escancarado, mas por algum motivo a gente está fingindo que ele não está ali. É muito mais fácil, é muito mais cômodo a gente ignorar um problema do que tentar resolver ele. Mas o que eu trago em todo episódio do Entre Linhas é: se a gente começa a encarar esse elefante, olhar no olho do elefante e buscar resolver esse problema, ele pode, na verdade, nos mostrar uma grande oportunidade. Aqui mora o diferencial competitivo de muitas marcas. E aí o Tony, quando enxergou este elefante, tu sabe o que ele fez? Ele ficou obcecado. Ele ficou obcecado por uma única pergunta: como que as pessoas conseguem continuar comprando chocolate, sabendo que existe uma exploração gigantesca com agricultores, mas principalmente com crianças? E aí, para te contar o início dessa história, acho que vale o disclaimer aqui que o Tony, ele era gente, eu tô falando Tony, aí eu fico lembrando de Tune, eu não sei qual é o nome certo desse cara, mas vamos lá.
Ele era jornalista e ele trabalhava com jornalismo investigativo. E aí sabe o que ele fez? Ele produziu inúmeras reportagens, ele mostrou dados, ele denunciou, mas o que que aconteceu? Quase ninguém prestou atenção. E aí ele teve uma segunda tentativa que foi bem ousada. Ele foi até o tribunal, ele comprou uma barra de chocolate comum, né, e tentou se declarar como cúmplice de um crime. O argumento dele para o juiz era bem simples: se esse chocolate é feito com trabalho escravo e eu comprei, então eu também sou parte desse crime. Me prendam. Sabe o que aconteceu? O juiz arquivou esse caso porque ele disse: Tony, se eu te prender, eu vou ter que prender todas as pessoas que compraram chocolate. Isso não vai acontecer. Gente, isso me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque não existiu nenhuma comoção além do Tony, né, ele era uma pessoa sozinha tentando mudar um sistema inteiro. Ele sabia de um problema gigantesco que estava acontecendo e tudo que ele tentava fazer era muito pequeno. Ele tentou que nem eu falei, né, por meio da apresentação de dados, por meio de reportagens e até no tribunal ele foi e nada disso funcionava. Então, qual que foi a sacada dele? Se ninguém tá prestando atenção no que eu tô te dizendo, eu não vou mais falar, eu vou fazer. E aqui vem o plot twist dessa história. Ele criou um produto que pudesse falar por si só, que só o produto, quando apresentado, quando as pessoas enxergassem, já entenderiam de toda a história que está por trás dessa marca, desse negócio. E aí entra Tony's Choco Lonely. Tony, nome dele, né? Como eu trouxe aqui na interpretação em inglês, Choco de chocolate, Lonely de solitário em inglês, porque era exatamente assim que ele se sentia, em uma jornada solitária contra um sistema inteiro, contra uma indústria. E aí ele entra para ir contra todos os princípios que já estavam estabelecidos como regras desse mercado das grandes multinacionais, porque ele tem uma missão muito clara aqui. Ele tem uma missão de provar que é possível sim fazer um chocolate que é muito bom, com um preço justo, sem explorar ninguém. Agora, como que uma marca com um propósito tão forte constrói um produto sem soar panfletária? Panfletária aqui no sentido de marca que, de novo, levanta a bandeira branca de paz com um discurso vazio. Coloca um selo de sustentável na embalagem e tu nem sabe se de fato é sustentável, o que acontece por trás daquele produto até ele chegar na prateleira. E aí, aqui entra a grande sacada da Tones, porque ela entendeu que não bastava ela contar essa história, ela precisava fazer com que o consumidor sentisse essa desigualdade. E aí, olha o que eles fizeram. Eles criaram uma barra de chocolate que é propositalmente dividida em formatos desiguais. Não é um defeito, é uma metáfora, e aqui é um lembrete de que a indústria do cacau é injusta, é desproporcional. Dá uma olhada, eu tô com ela aqui segurando a mão para quem tá vendo o vídeo. As embalagens, elas seguem a mesma lógica, né? Elas têm cores mais vibrantes, aqui eu tô com uma, e dentro da embalagem eles contam essa história, eles trazem esses dados que eu te trouxe aqui na pesquisa para mostrar que é muito grave o que está acontecendo. E eles trazem também uma promessa de uma produção 100% livre de exploração. Vou reforçar, mas eu sei que tu já entendeu. A Tones não vende só uma barra de chocolate. Eles vendem a chance do consumidor participar de algo muito maior. Lembra quando eu te contei a história da minha amiga que questionou o que ela deveria fazer e se sentiu até, vou colocar entre aspas aqui, irrelevante por comprar uma barra de chocolate? Que diferença isso ia fazer? Aqui a Tones, ela já tá te dizendo que existe um movimento, que tu vai participar de algo que já existe, que já é grande e que tu tem o poder aqui de colocar nessa comunidade uma força muito maior, comprando sim uma barra de chocolate, se for o caso. Eles não estão preocupados aqui só com o número de chocolates que tu tá comprando, mas o número de pessoas sabendo dessa história e, mais do que isso, propagando e escolhendo até um novo normal para essa indústria existir. Essa marca, ela tá puxando uma comunidade inteira nesse movimento. De novo, é coletivo o negócio. E aí, gente, óbvio aqui que trazendo para uma realidade nua e crua. Propósito não paga conta, né? Não sustenta uma empresa.
Mas, quando tu estrutura um modelo de negócios que é viável, que atende o mercado, que atende os fornecedores, os consumidores e quem está fazendo o elo de toda essa cadeia, sim, o negócio consegue parar de pé, apesar do propósito. Então, o que que a Tones tem aqui como três pilares que fundamentam a estrutura desse modelo de negócio? Primeiro, consciência. Eles falam do problema sem esconder absolutamente nada. Eles estão escancarando uma realidade que ninguém sabia que existia antes deles, ou até poderiam saber que existia, mas ninguém queria falar sobre. Segundo, eles lideram pelo exemplo. Eles provam aqui que é possível sim pagar um preço justo e ainda ser muito competitivo. E terceiro, eles inspiram a ação. Eles abrem esse modelo de negócios que eles têm com os fornecedores para outras empresas do mercado participarem. Rafa, como assim abrir o modelo? O que isso significa num negócio? Abrir o modelo aqui significa que eles saem desse pilar de vou só discursar, vou só falar que eu faço, vou trazer as outras empresas para ação, vou abrir o meu modelo de negócios para elas e se elas quiserem participar de novo coletivo, elas fazem parte de uma cadeia muito maior. E eu estou dizendo para elas que elas podem pagar um preço justo para o fornecedor, eu estou dando um selo de garantia de que isso acontece de fato e elas também podem comunicar para os seus consumidores que já estão exigindo novas normas, novas formas de se trabalhar. E isso permite que a Tones escale o propósito muito além do varejo da venda final para o consumidor. Ela escala aqui num sentido de trazer outras empresas, outras grandes empresas e até pequenas também, mas para o jogo sem depender só da venda do chocolate. Como funciona isso na prática? A Tones tem 5 princípios: pagar mais pelo cacau, contratos de longo prazo, rastreabilidade total, transparência e suporte ao agricultor. Qualquer empresa que aceite seguir nessas regras, com essas regras, né, pode comprar cacau junto com a Tones e, ao fazer isso, elas estão criando escala para um modelo de negócio mais justo. E aí não é só a Tones contra o mundo, a Tones acaba puxando várias aliadas para esse modelo. E aí, quando a gente fala de números, em 2024, o faturamento da Tones chegou em cerca de 200 milhões de dólares. 1% do lucro vai para uma fundação que combate a exploração e 6,4% do lucro líquido é reinvestido em bônus e benefícios para os produtores. A Tones criou esse ecossistema que é capaz de unir propósito, branding, monetização e que estão costurados em uma barra de chocolate. Isso é muito foda. Até aqui eu te trouxe uma história com propósito e um modelo de negócios viável, mas eu quero também te contar sobre uma estratégia de marketing que eles tiveram, que diz, segundo um vídeo que eu assisti da diretora de marca, que não foi tão intencional assim para viralizar, mas que deu muito certo. Dá uma olhada nisso. Eles lançaram uma campanha que era bem ousada, e essa campanha sim, ela foi pensada nos mínimos detalhes com muita intenção, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles criaram barras de chocolate que imitavam visualmente os chocolates mais famosos do supermercado, inclusive aquele roxinho que todo mundo ama, sabe? E aí era uma provocação bem clara de a gente consegue fazer igual, né, com o mesmo sabor mas sem explorar ninguém. É óbvio que os gigantes não gostaram, sabe qual foi o resultado dessa campanha? Um processo. Só que a acusação aqui foi o uso indevido da cor roxa. E aí a Tones, em vez de recuar, baixar a orelha e seguir quietinho, resolveu provocar mais uma vez. Eles responderam o seguinte: tudo bem, pode ficar com a cor roxa, a gente fica com a cinza, porque não é sobre cor, é sobre agricultores mal pagos e crianças em trabalho escravo. Gente, esse é o tipo de campanha que tu olha e pensa: "Cara, eu queria ter tido essa ideia", porque eles foram afrontados por uma gigante, só que a gigante usou um discurso que saiu pela culatra, porque não era sobre o que a Tones queria falar. Não era sobre a cor,
tanto faz a cor da barra de chocolate, eles estão falando sobre o sistema como todo. Então, uma enxurrada de pessoas começou a divulgar a Tones, a divulgar essa campanha, compartilhando e defendendo o que a marca estava fazendo. Só que aqui a Tones, apesar de estar entrando numa linha bem intencional com o que ela estava fazendo, que nem eu disse, ela sabia o que estava fazendo, mas ela não queria expor ou substituir a tua marca favorita de chocolate. Ela queria gerar esse desconforto. Ela queria te mostrar que a tua marca favorita poderia sim fazer muito mais e melhor. E no caso da Tones, essa briga ela virou um combustível porque acabou reforçando todos os pilares que a Tones defende e quer trazer como esse novo normal para a indústria como todo. E aí, falando em toda a indústria, em multinacionais, em cadeia global do cacau, tu já entendeu que eles não estão só em um único lugar, em um único país. Apesar da marca ser holandesa, eles já estão em 27 países. E sabe onde eles acabaram de chegar? No Brasil. E faz todo sentido. É estratégico estar aqui, porque o Brasil é um grande produtor de cacau. E além disso, eu vou te trazer outros dados para te mostrar como a gente é um mercado consumidor gigante para Tones. Saiu uma pesquisa da Nexus em março desse ano, ou seja, em 2025, que mostrou que 93% dos lares brasileiros têm chocolate na despensa. Traduzindo, 9 em cada 10 brasileiros tem chocolate em casa. E não para por aí, 41% dos brasileiros comem chocolate pelo menos uma vez na semana. E 65% compram chocolate semanalmente. Eles trazem para o Brasil a possibilidade de aderir a um modelo que já funciona em outros lugares e que fornece uma renda digna para os produtores, que atua com ética desde o início e que é capaz de aplicar esses 5 princípios que eles trazem como um valor tão forte da marca deles. É, gente, essa é a história de mais uma marca que teve coragem de encarar esse elefante na sala e de transformar uma dor em um motor de negócio. Se tu escutou a primeira história desse podcast, que é a história da 400 gramas, a empresa que eu criei, tem uma linha muito parecida aqui de tu enxergar esse custo invisível, né? Esse problema que tá todo mundo ignorando. E eu reforço aqui que quando a gente enxerga esse elefante, a gente tende a encontrar oportunidades gigantes de mercado. E o que torna uma marca tão poderosa não é só o propósito dela, né? Mas é justamente essa coragem de transformar um sistema quebrado em um novo normal. E aí eu quero terminar esse episódio te dando os conselhos que a diretora da marca da Tones deu em uma palestra que ela fez, que é o seguinte, e serve para qualquer coisa que tu esteja construindo. Quando eu trago aqui as oportunidades de análise de negócio, não pensa só no teu trabalho, expande isso para os projetos que tu tem da tua vida. Ela disse o seguinte: seja diferente, abrace o desconforto, vai pela rota em comum, tenha coragem e consistência. Começa algo, não vai começar perfeito, vai dar o primeiro passo e tu vai construindo isso, mas tenha consistência. Esse é o caminho. Esse foi mais um cafezinho do Entre Linhas. E, gente, eu abri dizendo que o cafezinho é um mini episódio, mas com essa história que é tão foda, eu não consegui fazer algo em 10 minutos. Mas eu espero que tu tenha curtido mesmo assim. E se tu curtiu, deixa teu comentário aqui e compartilha com alguém que precisa conhecer essa história. Até a próxima!